Galera, dá para deixar o Crimson Desert ainda melhor? Dá. Dá para deixar o gráfico ainda mais bonito? Dá. Dá para deixar a jogabilidade melhor? Dá sim. Eu consegui isso fazendo pequenas mudanças no jogo e eu vou ensinar para vocês hoje como fazer. Fica comigo até o final. Fala pessoas, você está no Joga de Boa, aqui quem vos fala é o Vecchiato, bem-vindo o menino, a menina, o velho e a velha, porque os velhos também querem deixar o jogo bonitão, os velhos querem deixar o jogo mais fácil para controlar, e eu consegui fazer essas melhorias no jogo. Então eu vou falar hoje aqui para vocês, galera, de 4 pontos que você pode utilizar para deixar o seu jogo melhor. Então os 3 primeiros pontos aqui, as 3 primeiras coisas, é só para a galera que joga no PC, no computador, porque vai envolver mods e mexer em arquivos, o que hoje, né, não tem como se fazer nos consoles. Mas se você está assistindo esse vídeo e joga nos consoles, eu convido você a ficar aqui comigo, porque as informações podem ser importantes para você falar para algum amigo, ou se você resolver jogar em algum momento no PC, você já vai se lembrar que dá para fazer isso. E o site que eu vou passar aqui, que auxilia na jogatina, é um site que pode ser acessado de qualquer tela. Então, se você está jogando aí numa TV da sua sala, você pode estar com um tablet, ou você pode estar com um celular, ou até com um notebookzinho do lado. Vamos lá? Então, galera, antes de começar, é importante que a gente fale da segurança sobre as alterações que nós vamos fazer. Então, aqui, eu quero ressaltar o seguinte ponto: se você não tem familiaridade, se você não se sente à vontade em alterar arquivos do computador, arquivos do jogo, instalar mods, então eu aconselho você a realmente não fazer isso daí por enquanto, até que você se sinta confortável. De qualquer forma, eu vou ensinar aqui 3 métodos que podem te ajudar a corrigir problemas caso um incidente ocorra. Ah, eu coloquei lá um mod, mexi no arquivo, crashou o jogo. Como eu vou voltar isso daí? Então eu vou falar 3 formas aqui que você pode fazer. Vamos lá, então eu vou ensinar para vocês agora como é que faz um ponto de recuperação do Windows, caso você não saiba. Então você pode abrir aqui o menu iniciar e digitar recuperação. Então já vai vir aqui a recuperação ou criar ponto de restauração. É bem pequenininha a tela. Então é o seguinte, ó. Uma coisa importante sobre o ponto de restauração, independente se é para jogo ou qualquer outra coisa, o ponto de restauração não copia arquivos que estão no seu computador. Ele não copia os arquivos do seu jogo, ele não copia os seus arquivos pessoais, né, fotos, vídeos, sei lá, documentos. Faz backup de todas as configurações do computador e de alguns caminhos das instalações dos programas. Então você acabou de instalar um Notepad++. Ele vai registrar que você instalou e aonde está instalado esse caminho, que são basicamente a maioria das informações que estão no regedit do seu Windows. Então, mesmo que você crie um ponto de restauração, ainda assim é importante você copiar as pastas do seu jogo ou de qualquer outra coisa para garantir que você vai ter o backup de tudo, tá bom, galera? Então aqui, ó, você só vai precisar fazer o ponto de restauração no seu C2 pontos. Você não precisa fazer de outras unidades se você tiver. Então, se não tiver nada habilitado, você pode vir aqui em configurar e deixar a opção padrão do Windows. Provavelmente isso aqui já vai estar, ele que vai ter colocado esses percentuais aqui, você pode deixar, não precisa mudar nada disso, você só habilita. E aí depois você vem em criar. Aqui ele vai perguntar um nome para você. Não precisa pôr data, porque ele coloca só um nome para você se referenciar, caso precise restaurar de fato. Então eu vou colocar aqui, ó, Vecchiato legal demais, se inscreve e deixa like. Um texto qualquer aleatório que eu bati a mão no teclado aqui e digitei. Ok, criar. Veja que é muito rapidinho. No meu PC aqui, ele foi criado muito rapidamente. Vou tirar o fone aqui porque não precisa, tá, gente? Ali na descrição do meu vídeo vai ter a minha configuração do PC, caso vocês queiram ver. E é isso, bem rapidinho, bem simples. Para você ver ponto de recuperação criado, é só clicar aqui ó, em restauração do sistema, dar um avançar nessa tela e vai ter aqui, ó, tá vendo? Então aqui é um primeiro que eu fiz para teste, o Windows Update que foi feito hoje de manhã na minha máquina, ele cria um automaticamente.
Um aqui, ó, que eu criei para teste antes do vídeo e o que eu criei agora. Se você precisar voltar, você pode vir aqui no avançar. Lembrando que tudo que estava instalado vai ser restaurado antes de você fazer o ponto de recuperação. Se você colocou um programa depois ou desinstalou, ele vai voltar diferente, tá bom, galera? Feito isso, ótimo. Você pode fazer o backup da sua pasta do jogo também. No meu caso, ele tá aqui, ó, na minha unidade G, eu tenho pela Steam. Então, ó, Steam Apps Common, estão vendo aqui, ó? Steam Apps Common, e vai ter os jogos que você baixou. Pode copiar a pasta toda. No caso aqui, essa pasta é muito grande, né? Do Crimson Desert aqui no meu PC, tá com 124 GB. Se você tiver espaço, você pode copiar. Outro ponto importantíssimo, copiar onde estão os arquivos de configuração e os save games do Crimson Desert. Eu deixei aqui salvo o caminho, que vai ser aqui, ó, C-Users, AVEC vai ser, no caso, o nome do teu usuário aí, e aí este outro caminho aqui. Vamos abrir lá para a gente dar uma olhada como é que é esse caminho aqui. Vou colar ele aqui. Então, olha só. PeerAbs CD de Crimson Desert. Se você tiver mais jogos da PeerAbs, ele viria aqui junto, né? Mas aqui só tem o Crimson Desert. Save. Aqui dentro dessa numeração vai ser o seu save game. Eu tenho 4 slots lá e mais um, né? 3 automáticos e um manual. Então aqui, bem simples. Este arquivo é o de configuração do jogo, onde você coloca lá suas pré-definições gráficas, e user input.save é o seu mapeamento do teclado, que é um outro ponto que nós vamos falar aqui mais para frente também. Se você fizer a cópia desta pastinha save aqui, já era. Você tem o jogo copiado, você tem o seu save game e suas configurações salvas. Deu algum crash, você volta isso daqui e você tem tudo antes da cópia. Perfeito, galera? E, como eu falei, né, em todo caso, perdeu tudo isso daqui, não copiou, baixa o jogo novamente. Próximo ponto agora aqui, ó. Na verdade, né, primeiro ponto que a gente vai fazer, mods. Eu estou usando 3 mods aqui que eu coloquei no jogo para deixar o jogo mais bonito e arrumar algumas coisinhas que eu acho que não ficaram muito legais. Vecchiato, precisa disso? Não, se você não se importar com o que eu vou falar aqui, mas eu quis colocar e eu acho que o jogo ficou melhor. Então, o mod gráfico, ele está usando hoje o Reshade. Se você nunca ouviu falar do Reshade, ele é um motor que altera apenas iluminação, contraste, exposição, matriz de cores, para deixar o seu jogo um pouco diferente e mudar um pouco a tonalidade dele, de cores, de brilho, de contraste. Por que eu coloquei ele? Porque eu acho que o jogo não tem uma coloração muito bonita, eu já vou explicar por quê. Então o primeiro ponto é você baixar o Reshade, ele não altera arquivos do jogo, teoricamente, ele é um programa e aí você aplica um preset. Ele é um programa que habilita para você fazer essas alterações e aí você pode ou criar um seu ou utilizar um que algum outro jogador já colocou, que normalmente é o que a gente usa. A gente vai lá no Nexus lá de mods ou em algum outro site, baixa um arquivinho só do preset que tem lá as dependências e as configurações que o usuário fez, porque é muito mais fácil do que ficar gastando tempo lá para preparar tudo. Então você vai baixar o Reshade. Eu já tinha uma versão antiga, vamos aproveitar aqui e trazer já a versão atualizada, que o meu está pedindo para atualizar. Então eu já fiz o download aqui, ele vai ser da última versão. Então eu tenho aqui na minha pastinha, aqui na área de trabalho, mods. Eu tenho aqui, ó, esse é o meu atual e está com 6.7.3 aqui para atualizar. 2 cliques aqui. Ele já pega e já identifica a maioria dos jogos que você tem. Se ele não identificar, você dá um browse aqui e encontra o executável do jogo. No caso do Crimson Desert, ele vai estar lá então naquela mesma unidade que eu falei para vocês lá do meu caso aqui, né, da Steam, Steam Apps, Common, Crimson Desert. Ele vai estar na pasta bin64 crimsondesert.exe. Caso o Reshade já não encontre dentro da sua pasta quando for Steam, vai ser nesse caminho aqui. Mas eu acredito que para frente do Crimson Desert é independente de qual plataforma você instalou. Tá bom, galera? Mas o meu ele já está aqui, ó, Crimson Desert. Tá, pessoal? Isso a gente dá um Next. No meu já vem marcado Direct, eu sempre deixo aqui. Update Reshade Only. No seu caso, se você não tem, ele vai ser para instalar.
É isso. Então você instalou o Reshade. Agora nós vamos pegar e colocar um preset. Então eu abri aqui o Nexus Mod e fui procurando alguns dos mods que a galera já criou. O que eu não gostei nesse jogo em relação às cores? Eu acho que a exposição do branco no jogo, ela é muito forte. O branco, ele fica muito estraladão, assim, ele fica forte demais. Sabe quando você bate uma foto com flash e fica muito branco? Eu não entendo muito bem de exposição, mas algumas coisinhas muito básicas eu conheço. Se você procurar aí sobre exposição de fotos, você vai achar uma explicação técnica. Mas ele deixa as coisas muito mais brancas, um branco estourado, e às vezes dá uma sensação de que está meio lavado. Então, isso não incomodou só a mim, incomodou outras pessoas a ponto de ter um mod que é só para corrigir a exposição de branco. Eu não baixei esse, mas aqui, tá vendo? Ó? Correção de exposição, Crimson Desert e Reshader. De tanto que incomodou as pessoas isso. Mas eu resolvi baixar esse outro aqui, ó, o Visual Redux Reshade by esse cara aqui. Então ele usa o Reshade e aí ele criou algumas configurações e ele coloca o nome dele, que é o Skytex. Geralmente arquivos de Reshade, ele vai ter um arquivinho só para você baixar. E para você baixar coisas do Nexus Mods, tudo isso aqui eu vou deixar o link na descrição. Você tem que ter uma conta, aí você faz uma conta e você pode baixar, é gratuito. Existe a conta paga também, mas se você não baixa mod assim, que nem um louco, você não precisa pagar nada, tá? É só se você for baixar, tipo, 500 mods de uma vez, um pacote inteiro, tipo do Skyrim, por exemplo, que a pessoa coloca um kit de mod lá, um conjunto inteirinho. Aí é muita coisa, até compensaria você pagar. Ou se você cria mods. Mas assim, para um ou outro, vai no gratuito que funciona super bem. Então aqui, ó, vai ter sempre uma descrição, que vai ser sempre em inglês. Se você não entender, você usa a tradução do navegador. Alguns dos mods têm vários arquivos, mas você geralmente vai pegar o último aqui, ou se tiver alguma variação, você vai ter que ler lá na descrição e ver qual variação você vai pegar. Eu já peguei a última aqui. O manual download, você vai utilizar ele se você não tiver o aplicativo do Nexus Mods instalado. Para poucos mods você não precisa, você vai no manual, escolhe uma pasta e baixa. Então vem aqui, manual download, ele vai abrir uma telinha, mas eu não vou abrir ela aqui agora porque eu já tenho esse cara aqui baixado. Depois que você baixar, ele vai vir, neste caso, né, ó, um arquivinho só, que é isso aqui, ó. Então, galera, depois que você baixou o arquivo e já deu uma pré-instalação no Reshade, você vai indicar qual é o arquivo do preset que você baixou e ativar ele lá dentro do jogo. Então você vai executar o mesmo instalador. Aí no caso aqui você pode escolher o jogo que você quer, você vai dar um Next, Next novamente. Eu acho que dá para fazer isso tudo na mesma etapa, tá? Você vai colocar aqui, ó, Update, Reshade e Efeitos. Aqui então já vai estar escolhido lá o jogo que você quer. Aí aqui no browser você vai indicar aquele arquivo que você baixou. Desert, o Sky Redux. No meu caso, ele já vai estar aberto. Mas aí, ele vai começar a marcar aqui já os arquivos de efeito que ele precisa para usar. Você só mantém isso daqui do jeito que tá. Tá bom? Ó, tá vendo? Aqui são bibliotecas que vão alterar coisas do jogo e as pessoas vão e utilizam essas bibliotecas aqui. Esse cara utilizou só essas marcadas aqui, tá vendo? Ó, Luma, Lift. Você só deixa, dá um Next aqui e aí ele vai fazer o download do que precisar, se ainda não tiver, e já vai aplicar no teu jogo. Vamos para o jogo para a gente dar uma olhada então? Então galera, tá vendo aqui em cima, ó, que apareceu um textozinho do Reshade? Quando for a primeira vez, ele vai dizer para você que você precisa configurar. É só você dar um Next ali e vai entrar numa tela que eu também já vou mostrar aqui. Então aqui, a gente já vê, ó, que o preset está aplicado. Você pode até procurar um novo arquivo aqui se você baixou e fazer ele aplicar por aqui também. Lembrando que aqui eu estou no overlay dentro do jogo já. Então aqui, ó, é aquela pré-marcação que ele tinha feito, eu mantive. Então nesse menu aqui, ó, o que é importante você mexer e saber? Que aqui estão o preset lá, as configurações do preset que você baixou. Aqui em configurações você vai mudar ou vai alterar, né, configurar duas teclas.
tecla de sobreposição, no meu caso eu utilizei a tecla Home, é só você pôr o mouse aqui, digita uma nova tecla aqui no teclado, ele vai pegar. Tecla de alternância de efeito, que é para ligar e desligar. Eu escolhi o End, porque você colocou lá, em algum momento você quer desligar sem desinstalar, você também pode fazer isso aqui. Então eu usei a tecla Home e a tecla End. Aqui ele está desligado, olha a diferença, e aqui está ligado. Eu acho que fica melhor com este reshade, com este preset, do que antes. Galera, o segundo mod que eu coloquei foi um mod para arrumar a câmera. Eu acho que a câmera do jogo, em muitos momentos, ficava muito afastada do personagem. Eu queria dar uma melhorada nisso. Ah, Vecchiato, mas dá para você virar a bolinha do mouse lá e ficar próximo? Sim, só que quando a câmera muda sozinha novamente, ela volta para o padrão dela, e aí fica longe de novo. Então eu coloquei esse mod aqui. Ele é um mod um pouquinho diferente do anterior, onde você tem que colocar arquivos lá dentro e você executar um batch, que ele vai fazer algumas perguntas para você e você vai colocar as configurações. Aí o que ele faz é pegar essa resposta sua que estava lá na telinha e colocar no arquivo de configuração dentro do jogo. Existe um passo a passo aqui, eu não vou refazer ele, mas tá aqui, ó, na descrição a pessoa fala aqui, ó, extraia, se você não souber, vamos pôr em português aqui, né, que às vezes dá uma enrolada, né? Ó, extraia o conteúdo do zip, clique 2 vezes em install batch, siga as etapas, o instalador encontrará automaticamente o seu jogo. E aí aqui tem opções dos passos, que são as perguntas que ele vai fazer. Ele vai falar assim para você, qual que é o estilo da câmera que você quer. Vai ter alguns números lá para você marcar, e aqui ele dá exemplos. Ó, a câmera ocidental é uma sensação de Red Dead Redemption 2 com The Witcher 3, câmera próxima ao ombro. Ajuste a altura da câmera, ajuste o campo de visão, ajuste a estabilização e, por último, controle da câmera em combate. E aí você, olhando isso daí lá, vai estar em inglês, você vai marcando o que você quiser. Se der algum erro ou se não ficar legal, você teria que desfazer. Então, esse mod aqui tem essa etapa a mais, você veja aí se você vai querer instalar ou não. Eu achei melhor. Agora aqui, galera, eu vou instalar um terceiro mod aqui ao vivo com vocês, de uma outra coisa que já estava me incomodando, e eu vi aí em alguns fóruns ou alguns outros vídeos de criadores que também estavam incomodando as outras pessoas, que é o quê? Não ter a opção de esconder o elmo ou o chapéu dentro do jogo. Você coloca lá e você não tem como esconder. A maioria dos jogos aí tem essa opção, porque as pessoas realmente gostam de ver o rosto do personagem. Não sei se vão implementar isso no futuro, mas nesse jogo ainda não implementaram, então a galera já conseguiu fazer isso via mod. Eu vou instalar ele agora aqui para vocês verem um passo a passo de como que é a instalação. Eu vou ler lá e vou entender aqui junto com vocês. Inclusive esse mod, ele oculta praticamente todas as peças da sua armadura. Vamos ver se a gente consegue configurar. Então tá aqui, ó. Ó lá, Helmet and Armor Hider, que é para esconder elmos e armaduras. Aqui, ó, então vamos lá. Requisitos, o Windows 10... Crimson Desert instalado via Steam, então já tem um pré-requisito. Talvez só funcione com o jogo que foi comprado pela Steam. Extraia o arquivo zip onde desejar, clique 2 vezes no armorhider.bat. Na primeira vez que você executar, o processo de instalação será iniciado na janela do terminal. Ela baixará um pequeno ambiente de execução do Python, leva 1 ou 2 minutos, dependendo da sua conexão. Deixe terminar, você verá a instalação concluída, a ferramenta se abre automaticamente. Vamos lá, vamos tentar aqui, né? Marque as caixas que você deseja ocultar. Legal, vai ter uma telinha então para isso, né? Ative o balde fixo se estiver ocultando capacetes ou capas. Em seguida, exporte para ser gerenciador de mods ou instale diretamente, tá? Arquivos, então, ó, capacete ocultar a armadura. Vamos lá, download manual. Aqui é uma tela que, se você paga, né, se você pagou a conta, você faz pelo download rápido. E eu que não pago, né, e a maioria das pessoas vai pelo download lento, mas que não é nem um pouco lento, tá, gente? Aqui vai pedir para fazer o login nesse momento. O download lento é para quem não paga e aqui é para conta paga, mas não é lento não, tá? É bem rápido. Ele vai demorar 5 segundos para começar, você vai escolher o lugar que você vai baixar.
Eu já baixei isso daqui, então eu não vou baixar, tá? Ó, já tenho aqui ó, um Helmet Armor, é um arquivo zip que vai vir. Então eu já tenho ele aqui. Eu abri ele, né? Aqui ó, Crimson Desert. Eu abri esse arquivo aqui. Joguei dentro do ocultar aqui, que é uma pastinha que eu criei. E aí ele diz para você executar o arquivo bat. Eu estou confiando que isso aqui não vai ser nenhum problema, tá? Porque tudo que eu baixei da Nexus até hoje nunca veio com vírus, nada que danificou o computador. O pessoal que coloca lá é um pessoal consciente, né? E eu, pelo menos, nunca tive problema, tá? Então eu executo aqui. Ele vai baixar várias coisas aqui do runtime do Python. Como eu já fiz uma vez aqui, ele não vai mostrar, ele já abriu direto aqui a tela do aplicativo. Então, a primeira vez vai baixar várias coisas aqui e vai deixar ali no seu computador para ele poder alterar isso. Então, ele abre aqui ó, a pasta, pede para achar o diretório do game, vamos dar um browse aqui, a minha pasta lá, Steam, Steam Apps Common Crimson Desert, esta é a pasta do game. Ótimo. O que eu quero ocultar do Cliff? O elmo. Eu quero ocultar a máscara. Deixa eu ver. Só isso. Por enquanto é só isso. Ó, ainda você pode escolher o tipo de arma que você quer ocultar, hein? Rapaz, olha isso aqui, ó. Muito completo, cara. Tools. Ferramentas. Ó, você quer ocultar a tocha da cintura dele ou a lanterna. Se você acha que aquela lanterna lá está incomodando, eu vou tirar. Só para ver o que é isso aqui, ó. CD lanterna, não sei o que seria isso, né? Crimson Desert lanterna. Armas eu não vou fazer nada. Ah lá, ó, armas de você farmar lá os minérios, o machado de árvore. Caraca, meu, os caras capricharam aqui, hein? Balde fix, ó. O cara falou para colocar isso, ó. Instalação direta. Mude para a aba de instalação direta se você não estiver usando o gerenciador de mods. Então a gente tem que vir aqui e mudar para Direct Install aqui, ó, instalação direta. Aplicar mod instala tudo diretamente nos arquivos de seu jogo e cria backups automaticamente. Desfazer todas as alterações e reverte tudo para o original. Você pode aplicar e desfazer quantas vezes quiser. Ótimo, perfeito. Vamos lá então. Aí aqui, ó, vou dar um Apply Mod. E o Undo aqui é para voltar, né? Como eu já indiquei a pasta aqui, ó, vamos ver se vai dar certo. Vai falando que tá falando que o balde fix, que é fixa de careca, o balde é careca. Vamos olhar como é que ficou isso daí no jogo, se deu certo ou não. E também agora o escudo. Né? Se você quiser só espadona, você pode ocultar o arco e flecha também. Vai ver que, e se ele for usar o escudo? Ah lá, ó, a hora que eu saquei a arma, o escudo apareceu. Eu vou guardar a arma, escudinho. Nossa, é coisa linda. Ele guarda dentro da capa, olha só. B, sacou o escudo, guardou o escudo. Então, da parte de mods, galera, é isso. São esses mods que eu estou usando. Eu gostei bastante. Se você achou muito complicado ou não quiser usar, perfeito, o jogo é teu, você se diverte do jeito que você quiser. Vamos para a parte 2 agora, remapeamento de teclados. Galera, seguinte, se vocês ouviram um pouco de notícias aí no lançamento do Crimson Desert, vocês viram que muita gente reclamou dos controles, tanto do controle do videogame, né, quanto do teclado e mouse. No começo era mais uma complicação do controle dos videogames. A Peer Abs arrumou e ela também deu uma melhorada no controle, no remapeamento do teclado e mouse. Eu jogo no teclado e mouse, então isso que eu vou falar é só para teclado e mouse, tá, galera? Que é o seguinte, quando você entra aqui na configuração do jogo, você tem aqui, ó, né, nas configurações aqui, ó, entrada, você tem essas configurações aqui. Combate, né, aqui, ó, padrão, combate, e aqui controle de interface e interação. Se você vier aqui, então, para mudar isso daqui, o jogo deixa você mudar. Só que ele nunca vai deixar você fazer isso aqui que eu fiz, ó. Agachar e deslizar com o C, deixar ou descer com o C e cancelar com o C. Ele não deixa você usar a mesma tecla para fazer coisas diferentes, salvo nesta última parte que é de interação.
Porque aqui o contexto muda. Quando você está fazendo interação, você não está fazendo nenhuma das outras coisas lá de cima, das outras ações. Então, eles viram que isso aqui não tinha problema você repetir. Tanto é que eles mesmos já deixam isso daqui, ó, o interagir normal na interação número 1 e o próximo, tá? Inclusive, se você quiser colocar o E aqui também, ele vai deixar em algum lugar aqui. Eu não coloquei o E aqui, porque não precisou. Mas o jogo não vai te deixar repetir. Só que aqui também são contextos diferentes e você poderia ter a mesma tecla. Eu deixei dessa forma e não causou problema nenhum no meu jogo até agora. Não deu, por exemplo, bug de eu tentar fazer uma ação e ele fazer outra porque a tecla é a mesma. Como que eu fiz isso? Eu vou sair aqui do jogo para mostrar para vocês que é um site que você faz isso. Então, galera, o site é esse daqui. Também vou deixar na descrição do vídeo. Como que eu descobri ele? Eu estava realmente bastante irritado com essa questão de remapeamento de controles no começo do jogo. E assim, eu não conseguia resolver, eu não conseguia achar uma combinação boa. Mesmo depois que o jogo atualizou, que melhorou muito, ainda assim eu quis fazer algumas alterações. Mas no começo, gente, estava horrível. Aí eu comecei a pesquisar, veio esta matéria do Reddit aqui, onde o cara disse aqui, ó, eu fiz uma ferramenta para remapear Crimson Desert no PC. Eu falei, não acredito. Aí tem esse site do cara aqui. Aqui ele tem algumas explicações, mas eu vou fazer um resumo para você. Primeira coisa que ele fala aqui, ó, ele não deixa, pela ferramenta dele, e nem o jogo deixa isso, você remapear teclas de movimento, que é o WASD, e as teclas fixas para abrir as telas do jogo. Inventário, as quests, skills e mapa. Então, feito este alerta, o que é que você vai fazer? Primeira coisa, você pode abrir aqui o Load Custom Save, para você importar as configurações que você já tem hoje. Aonde está esse arquivo? Novamente naquela pastinha que eu mostrei anteriormente, para a gente copiar configurações caso a gente queira fazer um backup, tá? Então ele está aqui, ó, vamos abrir aqui, ó. Esse aqui é do mod. Aqui, tá vendo, ó? Nesse caminho que eu também vou pôr na descrição do vídeo, tá, galera? Galera, o vídeo está ficando longo, mas tem bastante coisa para explicar para não dar confusão aí, porque eu estou tentando fazer o melhor aqui para vocês, para ficar bem explicadinho, tá? Cola aqui. Aí, ó, é esse cara aqui, ó. Userinput.save. O que você faz? Ctrl C, Ctrl V. Você garantiu já um backup aqui, porque é esse arquivo aqui que vai valer. Então, neste caminho é onde está o seu arquivo. Copia o caminho, volta aqui para o site, vamos escolher arquivo aqui, ó. Colo aqui, ó. Então ele vai dar aqui, ó, User Input. Não escolhe a cópia, tá, galera? Dá um abrir. Ele vai trazer aqui, ó, todas as configurações que você já tem. Ele, inclusive, quando você abre o site, ele tem uma sugestão dele. Mas eu alterei praticamente tudo porque eu não quis a sugestão dele. Ele tem aqui, ó, um botão para você capturar o movimento. Você pode escrever aqui a tecla que você quer, ele deixa você escrever, mas você pode clicar no capturar e aperta aqui, ó. Por exemplo, eu apertei o Alt, né, ó. Agora eu apertei o mouse, mas a gente vai trocar isso daqui. Vou dar um delete, capturar, apertei o Alt e tiro aqui, ele já registrou, tá? Quando você for colocar duas teclas, você pode escrever elas com espaço, que nem eu fiz aqui, ó, para você apertar em conjunto, né? O botão X2 do mouse e mais o número 2. Então, vamos fazer a captura aqui, ó. Botão do mouse X2 mais 2, ó. Tá vendo? Ele capturou duas vezes aqui, duas vezes não, ele capturou as duas teclas. Então, ó, eu fiz toda a combinação que eu queria. O que é que eu vou fazer em seguida? Export e User, tá? Eu vou clicar aqui, aí ele vai me perguntar aonde é o caminho, eu vou colar aqui de novo o meu caminho, né? Ops, vou colar aqui para ficar mais fácil, espera aí. Abrir, vou clicar aqui em cima do arquivo oficial e dou um salvar. Ele vai sobrepor o meu arquivo, você entra lá no jogo, vê se ficou legal, e se precisar alterar, é recomendável que você altere por aqui, porque se ele detectar que você colocou várias vezes a letra C, tá vendo aqui, ó, que eu coloquei no meu aqui, ó, 3 vezes, pode ser que ele fale, ó, tem uma tecla em duplicidade, eu não consigo salvar. Então é recomendável que você salve, faça aqui e coloque e exporte por cima novamente, sempre com o jogo fechado, tá, galera? Isso daí, cara, me ajudou muito.
O simples fato de eu poder colocar 3 vezes aqui a mesma tecla para cancelar, para descer do cavalo, coisas do tipo, nossa, me ajudou horrores aqui, melhorou muito a minha jogabilidade. Parece bobo, mas faça para você ver lá. O meu dedo aqui, ele está mais acostumado a ir para o shift, alguma coisa para golpe forte, não sei o que, você consegue fazer tudo aqui e remapear isso daqui e colocar lá. Cara, isso aqui para mim foi um achado que eu estou compartilhando aqui com vocês, porque me ajudou demais. Fez eu parar de passar raiva com os controles aqui, com o teclado. Galera, vamos para a terceira dica agora, que essa daqui, ela pode ser que você nem use. Eu usei isso daqui só no começo, que é você mexer no arquivo de configurações do jogo por fora do jogo. Vecchiato, por que isso? Porque tem uma configuração que eu consegui colocar lá que não era possível de se colocar no jogo, que era o percentual de renderização do jogo. Tá? Você vai me perguntar, Vecchiato, o que é isso aí que você está falando? Em alguns jogos, quando você vai escolher que o DLSS vai entrar para alterar o gráfico do seu jogo, em alguns jogos eles dão a opção de você colocar o percentual numa barrinha que corre ou um número. Você coloca, por exemplo, que ele vai renderizar a 85% da resolução da sua tela. Por quê? Porque ele não fica muito feio na hora de fazer o upscaling para a sua resolução. Só que nesse jogo, ele tem esses percentuais travados. Ele tem 4 opções só, que eu consegui achar uma forma de alterar e ele funcionou dentro do jogo. Depois que eles fizeram dois updates no jogo, eles melhoraram essa questão gráfica e eu não precisei mais utilizar isso. Eu acabei utilizando somente o que já estava lá no jogo, que me serviu para dar um visual legal com a performance que eu queria. Porque quanto mais alto é esse percentual, mais pesado é para o jogo renderizar. Aqui nesta pasta, na mesma que tem lá o save e os arquivos de mapeamento do teclado, tem isso aqui, ó. Esse arquivo aqui, ó, User Engine Options. Ele é um XML, ele pode ser aberto com qualquer bloco de notas, tá? Eu uso o Notepad++, que é sensacional esse aplicativo, e ele é gratuito, tá? Então aqui, ó, tudo que você configura, ele vem para cá, tirando o mapeamento do teclado, tá? Então, ó, você tem aqui, ó, qual que é o frame generation que você usou, check video options, resolução. Ele tem aqui, ó, se você tem o balanço da câmera, tudo que você configura, tá? Se você vai ocultar alguma coisa, a linguagem que você tá, né? Deixa eu ver se tá aqui, não, linguagem não, né? Não achei aqui, sorry. Aqui, ó, você tem aqui esse número 2, por exemplo, que é o frame generate, que ele vai pegar pela sua placa. E aí, o que eu descobri? Que aquelas opções padrões, tá vendo aqui, ó, elas ficam aqui, ó. Então, lembra que você tem lá, ó, se você já mexeu, né, qualidade, balanceado, performance e ultra performance. Internamente, esse é o percentual que ele está colocando, tá? Lá para deixar fixo lá. Só que, por exemplo, quando você vai de 67 para o AA, que seria praticamente sem renderização ou 100%, ele é um salto muito grande. De 59 para 67 não é tanta coisa, mas 67 para 100, por exemplo, o AA, é muita coisa. E às vezes um 80 ficaria legal, ficaria melhor, que ele vai dar um gráfico melhor e não vai penalizar tanto a sua performance. Só que não tem opção de fazer isso no jogo. Então o que eu fiz? Um teste. Eu vim aqui simplesmente e na loucura meti um 85 aqui. Mas o que eu vou fazer antes? Obviamente a gente vai fazer uma cópia desse arquivo, né? Claro, né? Porque a gente não vai arriscar. Se der algum crash, alguma merda, deleto esse, tiro aqui o traço cópia e eu tenho o arquivo original novamente. Correto? Vamos lá. Aí você coloca um outro percentual. Vou pôr, por exemplo, aqui 85%. Tem que ser com 1% assim, tá? Aí ele vai ter um entre esses dois aqui que o jogo não te dá opção. Você testa aí, se você for usar isso, você testa na tua configuração do seu PC. Então eu vou salvar, não fica com medo, vamos abrir o jogo para a gente ver. Então galera, ó, vamos abrir as configurações. Vejam que agora no vídeo, ó, apareceu um 85% aqui. Você não pode mexer aqui nas setinhas
Porque se você tirar desse 85, por não ser uma configuração padrão, ele não aparece mais, tá? Mas ele vai respeitar esse 85% aqui, tá bom? Vamos entrar no jogo para a gente ver o que aconteceu, se a gente consegue perceber alguma diferença. Galera, tô aqui dentro do jogo, então vou ligar o meu medidor de FPS aqui do Afterburner para a gente ver se fica mais pesado ou mais leve. Eu já percebi uma pequena diferença visual, não sei se pelo YouTube vai dar para perceber, mas eu tô aqui com 65 de frame aqui, mais ou menos 70, ó, correndo aqui na floresta, tal, e tá naquele percentual de 85%, tá? Vou lá para a cidade. Aqui na cidade, então, ó, tá com 75 de FPS, caiu 65, 66, tô olhando lá em cima, ó, tá vendo? 65. Agora eu vou baixar o preset para ver se esse FPS ele aumenta. A hora que eu fizer isso aqui por dentro do jogo, ele já vai sumir com aquele 85, eu não consigo voltar mais, tá? Aí se eu precisar voltar é novamente lá na opção do arquivo lá. Ó, então eu vou botar aqui, ó, uma qualidade que é o 67, lembram-se disso? Vamos aplicar. Boa. Ó, subiu quanto aqui? Uns 10 FPS? 8, 10 FPS? Ou seja, ele realmente baixou do que estava. A princípio, ele estava usando aquele 85, então ele aceitou aquela configuração que a gente colocou. Não é verdade? Ó, dependendo de como eu me mexo aqui. Cidade é sempre uma incógnita em qualquer jogo, né? Se tiver mais NPC, ele cai um pouco. Mas agora eu vou voltar para o preset AA que eu estava utilizando antes de mexer, porque como eu falei, eu não estou mais no 85 agora. Eu consegui deixar aqui no AA no meu jogo e ele tá DLAA, né? Que é o que ele chama de AA lá, no arquivo. Aí eu já perco aqui, ó, 10 FPS mais ou menos, ó, eu fico na casa dos 60. Então aquele 85 tava valendo. Se quiser alterar e você ver se fica legal, se você achar, não deu diferença nenhuma, Vecchiato. Falou groselha aí, beleza, para mim tava funcionando. E eu usei, né? Galera, é pra nossa quarta e última dica. Caraca, meu, muita coisa nesse vídeo. E eu utilizo, não só nesse jogo, como em alguns outros, um site de mapa chamada MapGenie, alguma coisa assim, MapGenie. Eu vou mudar lá para o navegador, tá? Para a gente ver este site. Olha só, galera. Então esse aqui é o site do MapGenie, ó, o gênio do mapa. Esse site aqui, ele é de um cara ou de um conjunto de pessoas. Eles criam sites de muitos jogos aqui. Eu vou dar um duplicar aqui para a gente ver a cara inicial do site quando você entra, tá? mapgenie.io. Quando você entra, ele já vai cair aqui, ó, nessa lista, e ele sempre tá os mais recentes aqui em cima. Tá vendo que o Resident Evil Wrecking já está aqui, ó. Então você já consegue ver, você pode abrir aqui, ó, que ele vai ter essa enorme quantidade de marcadores, mas a gente não vai ver esse jogo, né? A gente vai para o nosso missão. Então aqui, ó, abriu, ele vai dar para você escolher, ó, os abismos, mas eu vou aqui direto no mapa normal do jogo, tá? Abismo ele tem um separadinho. Quando tem às vezes expansão, alguma coisa assim, ele tem um mapa separado. O que a gente tem aqui, ó? Inicialmente, quando você abrir o mapa, aqui no modo padrão, ele vai estar assim, ó. Tudo marcado, o que fica extremamente difícil de você ver. Mas você consegue ir aplicando os filtros. Mas uma coisa importante de falar é que isso aqui não é oficial das empresas de jogos. É uma pessoa que faz junto com a comunidade, que vão identificando aonde está, até onde eu sei, tá? Que vão identificando onde estão as coisas e marcando aqui nesse mapa. Uma pessoa vai atualizando. Tanto é que, quando o jogo está no começo, algumas coisinhas aqui, algumas marcações dão errado. Uma pessoa coloca, mas você vai lá, não tá, tal, porque tá no começo ainda. Conforme vai passando o tempo, as pessoas vão refinando e atualizando isso daqui. É interno, você não recebe nenhum alerta, nada, mas não é 100% garantido. Mas olha, 99,9% funciona. E o Crimson Desert acabou de sair e já tá assim desse jeito. Então o que eu faço? Primeira coisa, eu dou um hide all aqui, ó, tá? Para tirar a sujeira. Aí eu vou marcando o que é que eu quero exibir. Você pode marcar mais de um. Então, o que eu escolhi, por exemplo, aqui, ó, V.
aqueles pilares lá que são de teleporte, os nexos do abismo, que é o teleporte propriamente dito que você encontra, os sinos das cidades, ó, aqui ele colocou aqui e tal. Eu vou marcando mais coisas. Então, por exemplo, ó, eu quero ver artefato do abismo, artefato selado, que é aquele que dá um desafio para você fazer. E, cara, tem tudo aqui que é coletável no jogo, ó. Eu quero ver onde estão os pets para eu pegar, os cachorrinhos, os gatinhos, ó. Maravilhoso aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? O que eu tenho aqui, ó? Essa raça aqui eu tenho um Beagle para pegar, aqui eu tenho um cachorro branco, aqui eu tenho um Dindo, que é outra raça. Eu tenho os gatos, ó. Aqui eu tenho um cachorro Saluki. Ah, Vikiato, mas isso aqui estraga a descoberta do jogo, né? Estraga a questão de eu ir lá e descobrir por conta própria. Perfeito, não é para você, você não quer um negócio desse aqui que enche de ícone o mapa, fica aparecendo no jogo da Ubisoft, você não usa aqui o site. Ou então, para que você pode usar também? Cara, eu já joguei, já fiz missão, agora eu só quero ir coletando o que faltou. Pô, faltou para mim coletar todos os cogumelos do jogo. Cara, você pode vir aqui, hide all, marca só os cogumelinhos aqui do jogo, ó, tem cogumelo aqui e aqui. Cara, você só vai atrás dos cogumelos lá, tá vendo? Ó, tem a localização, o mapa completo. Cara, Vikiato, eu quero ver se faltou um World Boss para mim. Pô, marco aqui, ó, tá vendo, ó? Pô, é facinho de você ver. Não, Vikiato, eu gosto de ser Dora Aventureira, eu acho tudo na raça, eu sou o menino escoteiro. Cara, não usa isso daqui. Simples assim, não abre o site, joga do jeito que te faz feliz. Tem momentos que eu olho isso daqui, né, e tem momentos que eu falo assim, ah não, agora eu vou só na exploração e eu vou descobrir o que aparecer no meu caminho. Eu não fico usando isso daqui. Mas tem momentos que eu falo, cara, eu vou ter que chegar em tal lugar. Será que tem um ponto de teleporte perto que eu posso ir lá no meio do caminho e pegar? O que eu faço? Deixo habilitado esses dois. Então, pá, eu tenho que chegar numa quest aqui, ó, em Hills of No Return. E eu tô nesse lugar. Então, se eu fizer esse caminho aqui, ó, eu sei que aqui pertinho, ó, vai ter um teleporte. Vocês sabem que nesse jogo o teleporte é muito escondido, né? Você não enxerga ele se você não ficar em cima. Então, quando eu chego nesse caminho, eu já passo para cá, descubro isso daqui, já posso vir para esse descobrir e depois eu vou para minha quest. Isso eu uso muito. Então você decide aí se vai ser legal para você, se vai ser bom ou não. Esse site também, galera, ele tem uma assinatura se você quiser. Mas o que é ele normal sem você pagar? Então aqui, ó, quando você não tem assinatura, o que é que ele vai fazer, ó? Ele vai aparecer sempre essa propagandinha aqui. Uma outra coisa também é que assim, você pode marcar os itens que você já encontrou. Para você fazer isso, você tem que se logar. E quando você se loga, deixa eu voltar para o normal aqui, ele deixa você ir marcando quando você encontra, ó, botão direito, ó, tá vendo? Então você logado, não tendo uma conta paga, mas logado, você consegue ir marcando, igual eu fiz aqui, ó. Eu já marquei alguns, quer ver, ó? Opa, tá saindo do mapa aqui, ó. Tá vendo que tem vários mais clarinhos, ó? São todos pontos de teleporte que eu já achei. E aqui em Hernan, cadê Hernan? Rapaz, tô perdido aqui com o mouse, ó. Então todos esses cinzinhas eu já fui achando, tá, galera? Porém, na versão grátis, você tem um limite de, acho que é 20 ou 50, 30, alguma coisa assim. Depois que você atinge esse limite, por mapa de jogo você não consegue marcar mais. Então você teria que ir desmarcando as outras coisas. Na versão paga, você é ilimitado para você fazer isso em qualquer jogo. Um outro ponto importante é essa configuração aqui de baixo, ó. Relembrar as categorias selecionadas, que é isso daqui, ó, que eu marquei. Na versão paga, eu marco isso daqui estando logado, né, na versão paga, e quando eu abro novamente o site, ele já vem isso daqui marcado certinho para mim. Na versão gratuita, você até pode colocar aqui, ó, mas a hora que você recarregar a página, ele volta tudo marcado completo de novo. Tá? Então, por exemplo, eu dei um hide all, marquei só alguns pontos, e aqui, ó, tá vendo? Ó, relembrar marcados, é só para o Pro. Eu até posso colocar, mas daí ele vai falar para eu fazer o pagamento, né? Então, ó, eu não consigo marcar. Vamos supor que tá esse filtro aqui, né? Se eu recarregar esta página aqui, ó, vou copiar aqui, né? E vou para uma aba nova aqui, anônima novamente, tá? Ele vai voltar aqui para mim.
tudo marcado de novo. Então, se eu quero sempre filtrar só algumas coisas, eu vou ter que fazer isso aqui todas as vezes. Então, se você está jogando no console, você pode ficar com tablet ou com celular. No caso do celular é um pouco mais chato, tá, gente? Porque isso aqui fica bem grande na tela do celular, e se você não tiver a versão paga, essa propagandinha que fica aparecendo aqui, ela ocupa um pedação da tela do celular, fica um saco. Mas num tablet, na própria TV ou no notebook, dá para você usar a versão gratuita para se localizar facinho. Na hora ali você já dá um hide all, vai marcando só o que você quer, ó. Que maravilha, cara. Cara, é muito sensacional esse site aqui. Depois que eu descobri ele, eu nunca mais parei de usar em todos os jogos. Tá bom, galera? Então essas foram as dicas que eu trouxe aqui para vocês hoje para melhorar o visual do seu Crimson Desert, melhorar a jogabilidade e esse site de mapas que ajuda horrores para quando você está perdido e quer se encontrar ou encontrar algumas coisas específicas, tá, galera? Deu um trabalhão fazer isso, é muita tela para gravar, é muito corte que tem que fazer para arrumar tudo na ordem. Então, se isso aqui te ajudou, galera, peço humildemente aí uma inscrição no meu canal, um like aí, um compartilhamento. Isso aqui me ajudou, então eu quero trazer aqui para o canal, para os meus inscritos também terem um jogo melhor, não é verdade? Porque aqui a gente joga como? De boa, né, galera? Nunca se esqueçam, videogame é bom demais. Fica com o Pai do Céu e tchau!